Ela é a menina dos olhos de Deus. Ela é débil e defeituosa, mas Cristo a ama de tal maneira que se entregou a si mesmo por ela, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem defeito e sem mácula. Ela tem duas características: guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Ela é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você vai conhecer como esta igreja chegou em nossa região. Mas antes, vamos meditar nesta linda mensagem de Ellen White. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio, tem sido plano de Deus que, através de sua igreja, seja refletida para o mundo sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para sua maravilhosa luz, compete manifestar sua glória. A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo, e pela igreja será a seu tempo manifesta, mesmo aos principados e potestades nos céus. Você vai conhecer agora a bela história do povo de Deus no Cariri, como o Evangelho Eterno chegou à nossa região. Lutas, perseguições, batismo, milagres, esperança, sucesso, perseverança é o que você vai ver a partir de agora. Foi em maio de 1893 que chegou o primeiro missionário adventista no Brasil, o comportor Alberti. 2 anos depois, o pastor Frank realizou o primeiro batismo no Brasil. Foi na cidade de São Paulo, onde foi batizado o irmão Guilherme Júnior. Ele foi convertido através da leitura do livro O Grande Conflito. A mensagem passou a ser divulgada rapidamente por cada canto do país. A primeira igreja adventista foi organizada em 1895, na localidade catarinense de Gaspar Alto. Já no Ceará, os primeiros adventistas que estiveram aqui foram os comportores André e Zacarias Rodrigues, na década de 30. O primeiro batismo foi realizado no dia 6 de maio de 1939, na Lagoa da Parangaba, contando com 15 pessoas. A Missão Costa Norte havia sido organizada em 1937, com 29 membros batizados, e compreendia os estados do Piauí, Ceará e Maranhão. Em 2010, a Missão Costa Norte, a mais antiga do Brasil, com 73 anos, tornou-se a Associação Costa Norte. Atualmente, a Associação Costa Norte possui 57.150 membros, com 567 igrejas, formando 47 distritos. E em Juazeiro, a mensagem já estava presente através de literaturas. E quem conta para nós é a pioneira Luísa Menezes. E quem está com ela é a nossa repórter Luciene. Bom dia, mana. Expedito, agora nós estamos aqui com a esposa, nosso irmão Américo, José Américo, Dona Luísa Menezes. Eu gostaria de perguntar para ela quais as relíquias tão maravilhosas que ela guarda. Eu tenho algumas revistas aqui que foram doadas pela Generosa Alencar. Ela era pupilo do Padre Cícero. O Padre Cícero ele criou algumas meninas, e dentre elas tinha Dona Generosa, e a gente chamava ela de madrinha. Então ela me deu essas revistas, tem uma do ano de 1939, tem até de antes, que ela me deu essas revistas. Tem também um jornal que saiu
na época da construção da igreja também. Então nós temos essas relíquias aqui. Nós sabemos que Dona Generosa é criada pelo Padre Cícero, e essas revistas entraram, né, na casa do Padre Cícero. Quer dizer, a Mensagem Adventista entrou também na casa do Padre Cícero, que foi a pessoa que fundou o Juazeiro, né? E lá a nossa mensagem estava lá. Isso nós devemos aos nossos bravos comportores, né? Que entram em qualquer lugar e deixam a sua literatura, deixam a mensagem de Deus. Ela era amiga, porque meu avô também foi criado pelo Padre Cícero. Não foi criado na casa dele, mas assim, era como um pupilo dele. Ele tinha mãe e ele ajudava, porque o pai deixou ele muito cedo, ele tinha 5 anos de idade, então ele ficou colaborando com a mãe dele, minha bisavó, e educou. E mais tarde ele se tornou advogado dele e secretário particular dele também. Então havia uma amizade da gente com Dona Generosa também por causa disso, e também porque a gente morava no mesmo quarteirão. Era na mesma rua, no mesmo quarteirão, e desde criança que elas andavam lá em casa, e a gente tinha como madrinha, ela e Tônia, que era outra que morava com ele também, que a gente chamava madrinha Tônia também. Portanto, está confirmado que antes que qualquer evangelista chegasse a Juazeiro, já havia a mensagem de salvação através da página impressa. E como afirmou nossa irmã Luísa, inclusive na casa de Padre Cícero. Realmente, a colportagem é o plano de Deus para a salvação das almas. E foi através desse ministério que a mensagem chegou ao nosso Cariri. O colportor Francisco Vieira de Freitas, conhecido carinhosamente por Irmão Freitas, natural de Jardim, Ceará, esteve trabalhando no Crato e Juazeiro antes dos anos 60. Em 1959, a Missão Costa Norte enviou o pastor José Bessa para evangelizar o Cariri, mais precisamente na cidade de Crato, cidade de cultura elevada e sem preconceito religioso. Mas não era plano de Deus começar pelo Crato, era por Juazeiro mesmo, apesar do fanatismo e idolatria. Devido os salões estar cheios de rapadura em Crato, só foi encontrado salão em Juazeiro, um cinema que estava localizado na rua São Pedro, 387, com capacidade para 320 pessoas. Começa então o grande desafio: convidar o povão para a primeira reunião. E a esposa do pastor Bessa tomou a iniciativa e foi convidar as pessoas. Ao sair para convidar, Naí foi seguida por garotos que gritavam bodes e lhe ofereciam capim. Apesar disso, a irmã Naí nunca guardou ressentimento, mas sentia pena e desejava ver Juazeiro evangelizada. A notícia se espalhou pela cidade e na hora do evangelismo, cerca de 800 pessoas se preparavam na Praça Padre Cícero para acabar com a reunião. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, enviou alguém para avisar seus filhos dos planos contra eles. Além da proteção dos anjos e da presença do próprio Cristo com os missionários, Deus ainda envia a proteção humana. Foi o caso dos jovens que vieram avisar aos missionários e da polícia. Só quem prega o Evangelho sabe o que isto significa, a presença de Deus em nossa vida. E quem dá detalhes desta perseguição é o pioneiro José Américo. Bom dia, irmã Luciene. Bom dia, Expedito. Nós estamos aqui com um dos pioneiros da Igreja Adventista da região do Cariri. Vai contar para nós um pouco da sua história com José Américo.
José Américo, conte-me um pouco da história da igreja. Como ela teve início? Começou mais ou menos em 1959, mas foi mais uma tentativa do que um começo propriamente dito. Em 1959 nós morávamos em Fortaleza e nessa época eu juntamente com a família, pastor Bessa, José Bessa, foi destacado para fazer o primeiro evangelismo em Juazeiro. Então essa foi a primeira tentativa de evangelização de Juazeiro do Norte. Então nessa época veio o pastor Bessa tentar abrir esse trabalho aqui, alugou o cinema e começou uma série de conferências em Juazeiro, apoiado por alguns colaboradores. E em uma das noites, ele, José Bessa, foi ameaçado de morte e até apedrejado o local dos trabalhos pelo populacho de Juazeiro. Ele teve que correr às pressas, ser socorrido pela polícia e é encerrado então esse primeiro episódio de tentativa de evangelização. O resultado daquele sacrificado evangelismo foi nenhum batismo. Apesar disto, o pastor Bessa tinha certeza de haver cumprido com a missão, embora não sabendo o que realmente Deus queria com esse resultado. E aqui está, amigos de Deus, uma grande lição para nós. Muitas vezes, nós ficamos decepcionados quando fazemos um evangelismo e aparentemente sem resultado. Mas, olha, amigos, nenhuma palavra volta vazia. No seu tempo, no seu devido tempo, vai brotar e os frutos com certeza virão. Vale lembrar que a obra é de Deus e a missão de trazer pessoas ao batismo é do Espírito Santo. A nossa missão é pregar, mas os resultados é com Deus. Se você está de bem com Deus, fique em paz. Depois de José Bessa, quem veio ao Cariri para dar prosseguimento ao ministério? Veja o que diz José Américo. Bom, o primeiro evangelista, o primeiro esforço em Juazeiro, como eu já disse, foi com a vinda do pastor Bessa, pastor José Bessa, que teve que voltar sem nenhum sucesso aparente, ou pelo menos sem nenhum sucesso no momento. Porém, com alguns anos, chegou a Juazeiro também um comportor muito aguerrido, muito forte, muito esforçado, chamado Renato Gomes. Renato Gomes era meu pai. Eu me emociono, faz um ano completou 2 anos agora em janeiro, que ele nasceu com um grande missionário. Juazeiro, inclusive, ele foi um dos primeiros, né? Construiu 15 igrejas e ganhou 1.500 almas para Deus. Então foi um grande missionário na África. Além do meu pai, foi o meu professor. Então, na realidade, entre o pastor José Bessa e a nossa chegada em 75, houve esse outro esforço também. Mas que não foi possível, com esse esforço, implantar igrejas. Nenhuma igreja. Porém, ficou como resultado já desse trabalho desse comportor, Renato Gomes, esse primeiro grupo. O primeiro grupo organizado. Apesar de pequenininho, com poucas famílias, mas um grupo organizado já, né? Em 1963, Manuel do Gero veio morar em Juazeiro. Ele ganhou de presente uma Bíblia do seu vizinho, que era batista. Ludogero começou a estudar a Bíblia, mas não entendia muita coisa. Deus enviou até Ludogero o comportor Renato Gomes, que ofereceu a verdade ao irmão Ludogero. A partir daí, à medida que ele foi apresentando as verdades bíblicas,
como a guarda do sábado, ele passou a praticar, mas não desejava ser batizado. Mais tarde, Deus envia outro missionário a Juazeiro, Cícero Miguel. Ele alugou um ponto na cidade, na rua São Pedro, 1604, próximo ao atual Mercado Senhora Santana. Miguel permaneceu cerca de 2 anos pregando com entusiasmo a mensagem que havia abraçado em novembro de 1962. E quem sempre estava presente nas reuniões era o irmão Ludogero. Devido à dificuldade para pagar o aluguel do grupo, Ludogero dispôs-se a pagar o aluguel por algum tempo, mesmo sem ser adventista. No dia 29 de novembro de 1969, Manuel Ludogero, a esposa e o filho Gilberto Ludogero se rendem aos pés de Jesus e foram batizados. Dentre outras pessoas que também foram batizados naquelas primeiras cerimônias foram Antônio Gomes de Freitas, irmão Citônio, com a esposa Zita Gomes de Freitas, e os filhos Aldemir, Alexandre e outros. E a igreja começa a crescer, e a pedido do irmão Ludogero, a Missão Costa Norte envia o primeiro pastor a Juazeiro, Rafael Monteiro. A partir de então, a igreja passou a pertencer ao distrito de Iguatu. Em 1970, houve um batismo através do incentivo do irmão Ludogero. Foi o batismo do irmão Antônio Leite Cavalcante. Ele foi batizado no dia 22 de novembro pelo pastor Natan Tavares de Araújo, que veio de Fortaleza realizar a cerimônia. Vamos conhecer um pouco a história desse nosso querido irmão Toninho Leite. Irmão Toninho, como você conheceu Jesus? Eu comecei a ouvir no rádio programa nomeado de A Voz da Profecia. Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Aí esse programa, como descobridor, eu comecei também, antes de uns 2 anos, de ter começado a ouvir, aí eu pedi um curso. Primeiro eu pedi um irmão meu, aí depois foi eu. Aí nós começamos a estudar esse curso, ele juvenil e eu curso universal. Chegamos a terminar, ele terminou o curso dele mais abreviado que eu, mais primeiro que eu. E eu também cheguei a terminar o meu. Nós ficamos conhecendo bastante o que eram os princípios da fé adventista por esse meio desse curso. Como adventista, qual é a sua maior esperança? Creio que eu viver um dia na nova existência que Deus prometeu, no caso de gente surda ficar alegrado, né? A se recordar quando era surdo, é a minha esperança, a maior alegria que eu espero. Para quem não sabe, nosso irmão Toninho tem deficiência auditiva e ele acaba de afirmar que sua maior esperança é um dia poder ouvir com clareza lá no reino de Deus. Outra coisa que eu gostaria de destacar nessa história do irmão Toninho é o programa de rádio. Exatamente, amigos. Foi através de um programa que Toninho e família foram salvos para Cristo. Quantas almas pelo mundo afora estarão no céu, porque lá nos mais confins da terra alguém ouviu um programa evangélico. Grandes surpresas nos espera no reino de Cristo. Outra pessoa que também aceitou a mensagem foi a paraibana Júlia Silva de Oliveira. Foi através de um sonho que ela teve seu primeiro contato com a mensagem adventista. Veja com carinho o testemunho da irmã Júlia. Estava passando um
tio de Roberto Rabelo, o Antônio, né? Aí ele disse, olha, é Roberto Rabelo. Tu gosta? Eu já assisti um bocado de vezes, eu acho que não assisti. Ele dizia, eu gosto, quem não gosta das coisas de Deus? Eu gosto, que é de Deus. Aí escutei tudinho. Aí eu entrei na igreja grávida. Estava gente entrando aqui na igreja. Batista, esses outros. Andaram atrás de mim. Mas eu não queria nenhum. Só queria ver o que eu li no folheto. No sonho. Eu só queria a igreja adventista. Foi muita gente para me derrubar. O batismo da irmã Júlia aconteceu no dia 5 de julho de 1973, no bairro Juvencio Santana. A cerimônia foi realizada pelo pastor Valdimiro Reis. Nesse dia, umas 20 pessoas também se renderam a Cristo através do batismo. E quem chegou aqui para fortalecer a igreja foi a família de José Américo. Veja na reportagem de Luciene. Em 1975, nós fomos destacados para trabalhar na cidade de Brejo Santo. Chegando aqui, havia um pequeno grupo formado já, a família do irmão Genésio e a família da irmã Júlia, que ainda tem uma representante sua aqui, ativamente na igreja, que é a irmã Júlia. A esposa do Américo veio de uma família bastante tradicional. O seu avô foi criado pelo padre Cícero. A sua família era muito conservadora da doutrina católica. E para ela se render a Cristo, foi preciso a intervenção de Deus. Ela conta um sonho impressionante que Deus lhe revelou. Veja esta linda história. E por falar em batismo, Dona Luísa, como foi seu encontro com Jesus? Foi através de um sonho. Às vezes ele lia a Bíblia para mim, mas eu não queria. Eu não queria que ele falasse da Bíblia para mim. Então um dia eu tive um sonho que a minha irmã chegava e anunciava, Luísa, uma mulher vai dar um aviso. Aí quando eu olhava para o céu eu vi um clarão como de ouro. E aí Jesus vinha sentado no trono e uma faixa dizendo assim, breve Jesus voltará. Eu nunca tinha visto isso. E então, no sonho eu saía correndo e me via num vale cheio de cadáveres. E quando eu chegava lá, encontrava com uma prima minha, Ana Luísa, e ela dizia assim, Luísa, teu avô vem aí, ele já morreu. Na época meu avô era vivo ainda. E aí eu saía correndo e entrava na rua Santa Luzia, que era a rua onde eu tinha mais amigos, e todas as portas eram fechadas para mim. E eu já me via no colégio Monsenhor Macedo, que foi o colégio que eu estudei praticamente a vida toda. E lá estava havendo uma missa com o Padre Murilo celebrando. E ele estava lá e de repente ele se transformava e começava a gritar, ela morreu, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, e o povo avançava nele para agredir mesmo. Então eu acordei chorando. Aí nessa época a Américo já estava frequentando a igreja lá da rua São Pedro. Ele ia sozinho, porque eu não ia com ele. E aí eu acordei chorando e ele me perguntou o que era, eu estava grávida de Cristiane. Aí ele me perguntou o que foi a perreada, eu disse, não, eu tive um sonho. Aí eu contei o sonho nessa mesma noite. E ele disse, pois eu vou dar a interpretação do sonho. Aí ele disse, olha, uma mulher vai dar um aviso. Mulher, na Bíblia, é igreja. Então tem uma igreja que está dando um aviso. E esse aviso é que Jesus vai voltar. E você viu Jesus voltando. E aqueles mortos, era como se fossem cenas. Era assim um sonho como uma cena atrás da outra. Se aqueles mortos que você viu, aqueles cadáveres, vai ser no final dos tempos, tudo vai estar destruído. E no final também os líderes que enganaram os seus fiéis, eles vão se revoltar, os fiéis vão se revoltar contra os seus líderes a ponto de ir em cima deles para agredir.
Então, nesse dia eu disse, Américo, eu quero ir para a sua igreja. E aí, desde esse dia, eu comecei a frequentar a igreja, mas deu um tempo para poder me batizar, não foi logo, não. Irmã Luísa Menezes, como foi realmente assim o seu batismo? Bom, aí demorou bem, houve muitos conflitos entre nós, nossa família ainda. Eles não aceitavam de jeito nenhum. Então, a Américo resolveu que a gente ia tirar férias na casa da minha sogra. E a gente morava em Brejo Santo, nós viemos de Brejo para cá, dormimos à noite na casa da minha mãe, no outro dia de madrugada a gente ia seguir viagem. Então, quando nós chegamos lá, tinha lá em Belém, tinha um pastor amigo da família de Américo, o pastor Manuel, que chamava ele Manuel Curió, e ele me deu estudos. Me deu estudo, todo dia ele me dava um estudo, e no final desse estudo eu pedi o batismo. Eu aceitei a Jesus completamente e fui batizada num ginásio de esporte lá em Belém, numa quadrienal. Tinha uma faixa de 5.000 pessoas, era um estádio para 5.000 pessoas e estava lotado. Então, foi descido um tanque móvel e 7 pessoas foram batizadas, inclusive eu. Fui batizada pelo pastor Haroldo Saide, lá em Belém, nessa quadrienal. Um fato me chama muito a atenção. Naquele tempo, Jesus estava mesmo querendo que esta mensagem fosse implantada em Juazeiro do Norte. E ele escolheu pessoas especiais, temente a ele, independente da família, como foi no caso da irmã Luísa Menezes. Devido a ela ter vindo de uma família conservadora do catolicismo, ninguém poderia convencê-la da mensagem adventista, senão o próprio Deus. E de uma maneira bem especial, ele revelou um sonho, uma profecia que há vários anos atrás tinha revelado através da nossa irmã Ellen White. Outro fato interessante, a interpretação de José Américo, exatamente como afirma a Bíblia. Só assim, amigos, a irmã Luísa Menezes se rendeu aos pés de Jesus.